Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada no teu coração. Amém? Bom estar aqui com os irmãos. Mais uma vez nos deu o Senhor essa oportunidade. E juntos nessa mesma fé, nesse mesmo espírito. Certos de que o Senhor está no meio de nós. Amém? Você crê que o Senhor está nesse lugar? Amém. Nós tivemos a oportunidade aqui de expressar ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão, através do canto, através do louvor, através da adoração. Porque para nós só Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém? Bom ter você aqui. Mais uma vez digo, bom estarmos juntos nesta comunhão, diante do altar, na presença do Senhor. Bom é poder ouvi-lo, bom é poder expressar ao Senhor as nossas ansiedades e súplicas através da oração. Em ação de graças, nós nos reunimos hoje nesse lugar. E não queremos sair daqui sem ouvi-lo, sem ter da parte do Senhor uma palavra que edifique, uma palavra de vida, uma palavra que renove, que restaure, uma palavra que reconcilie. Amém? Uma palavra que salve. Portanto, quero convidar você a ficar aberto o teu coração. Amém? Fique pronto. Que teu coração hoje nesse lugar seja solo fértil para receber daquilo que vem do Senhor, a sua palavra. Amém? Fique de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. E juntos, em sua presença, o Senhor está ao toque das tuas mãos. O Senhor está lado a lado contigo. O Senhor está no meio de nós. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. E nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores. Tu és aquele que há de vir. Ó Senhor, tem de piedade de nós. Estamos aqui no desejo de te ouvir, no desejo de sermos renovados e restaurados pelo Senhor. Acolhe-nos, ó Senhor, debaixo das tuas asas. Assim como a galinha acolhe seus pintainhos debaixo das suas asas, abriga-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. Queremos ouvir as batidas do teu coração. Nos permita encostar no teu peito, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Toma o nosso louvor, toma a nossa adoração como expressão de vidas, de corações quebrantados, de espíritos contritos em tua presença. Vem, sonda-nos, esta é a tua casa. Estamos reunidos diante do Senhor e diante do teu altar. Teu Espírito e tua palavra que é manifesta no meio de nós. Fica, Senhor, fica no nosso meio. Sonda-nos, Senhor. Agradecidos oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Ainda nesse mesmo Espírito, quero convidar você a estar atento. Nós vivemos dias. Esta semana é uma semana, não digo a semana, mas o mês. Mês de junho, o mês junino, onde muitos celebram alguns nomes, mas eu quero lembrar os irmãos que só há um nome debaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos: Jesus Cristo, o Senhor. A Ele só toda honra e toda glória, toda adoração. Que nenhum ato nosso, nenhuma palavra nossa seja dirigida ao louvor e adoração de outro, porque sabemos que não há outro fora dele. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele que tem poder nas suas mãos para separar o joio do trigo. Ele é aquele que tem nas mãos a pá para limpar a sua ira. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Ele é um dos nossos 5 soles, somente Cristo. Somente o nome de Jesus Cristo. Amém?
Portanto, nesse mês de assédio, fique atento. Não se venda, não se prostitui por coisas tolas e banais. Não se venda por uma pipoca, por um saquinho de amendoim. Não se venda por uma canjica. Não se venda. Faça isso em casa, no teu lar, abençoado, protegido pelo Senhor, e consagre a Ele, e renda a Ele todo louvor e adoração, a Ele só, a Ele só. Eu quero tratar com você nessa noite especial algo que vem sendo motivo de muitos, e digo muitos mesmo, de não conseguirem viver uma vida plena, uma vida livre no Senhor. A palavra disse que aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. É sobre essa liberdade que eu quero compartilhar com você. Meus irmãos, assim como uma pequena âncora que pesa menos de 0,5% do navio, tem o poder de contê-lo, tem o poder de segurá-lo preso, amarrado, estancado, inerte na sua posição, sem permitir que ele vá para qualquer outro lugar a não ser aquele onde ele está ancorado. Assim, o pecado é âncora na vida daquele que o sustenta, ou na vida daquele que ainda não se livrou dele. E há muitas maneiras de você permanecer com o pecado na sua vida. Às vezes você está ancorado, preso, a sua vida não anda, a sua vida não deslancha, porque você está ancorado no pecado. Talvez ele seja tão pequenino e tão tolo, que seja até imperceptível, mas ele está lá no fundo, travado no chão, ancorando você, ancorando a sua vida para que você não ande, para que você não desfrute da vida e a vida em abundância que Jesus quer e oferece para você. E há muitas maneiras de você se manter no pecado. E eu digo isso que talvez não seja a prática em si, talvez você não esteja na prática dele, mas talvez você precise riscá-lo, talvez você precise bani-lo da sua vida. Talvez o pecado esteja lá oculto, bem lá no profundo, porque você ainda não cortou a corrente que liga a ancoragem ao navio. Talvez você não cortou a corrente ainda que ligue o pecado a você. E por isso as coisas travam, as coisas não andam, não frutificam, não cresçam. Talvez você não saia do lugar. Há algo que serve de corte, para cortar o peso e a ligação do pecado na nossa vida. Há algumas coisas que são ruptores, aqueles que rompem as correntes do pecado. O primeiro deles é um arrependimento. É necessário que haja arrependimento para que o pecado seja rompido.
É necessário que através do arrependimento seja e venha a gerar novidade de vida. É necessário, é fundamental o arrependimento. Ele é uma das coisas que quebram as cadeias, quebram as correntes e fazem com que o seu navio flutue e possa se lançar a qualquer direção, para o norte, sul, leste ou oeste. O pecado é aquele que corta a ligação e faz com que você viva as grandezas e as promessas de Deus na tua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. O arrependimento é uma dessas ferramentas que cortam a ligação do pecado e você. Quando não há, a corrente vai ficando tensionada, ligando você no profundo, permitindo que você fique inerte, parado, sem ir além, sem desfrutar a vida em abundância que o Senhor preparou para você. Há uma outra ferramenta que rompe as cadeias e rompe. Você já ouviu falar de perdão? Você já ouviu falar de perdão? Esta é uma ferramenta também que rompe as cadeias, rompem as correntes do pecado. E talvez você não esteja na prática dele, que precise de arrependimento. Talvez você já está e já esteja em novidade de vida, produzindo a 30, a 60 e até mesmo a 100 por um, mas talvez a sua vida ainda esteja parada, inerte. Talvez você ainda não alcançou aquilo que Deus quer que você veja e que você seja. Perdão. Esta é uma ferramenta que rompe as correntes de ligação daquilo que te trava, daquilo que sustenta você parado, da âncora que te prende. Talvez de outros, ou talvez de você mesmo. E para que essas ferramentas estejam na posição de serem usadas por nós, é necessário que saibamos de alguma coisa: que aquele que permanece na prática do pecado, e aquele que não perdoa ou que não se perdoa, precisa saber de que é necessário que você use essas ferramentas. Deus espera que você use, por isso Ele apresentou elas para você, por isso Ele identificou elas para você. A pregação do Senhor era baseada em arrependei-vos, porque é chegado a você o reino dos céus, é chegado a nós o reino dos céus. E em sua oração Jesus disse: olha, perdoai, porque se você não perdoar os que vos perseguem, se você não perdoar aqueles que te trouxeram dano, tampouco o Pai perdoará os vossos pecados. São ferramentas que precisamos aprender e usar, para que as correntes caiam, para que nos libertem, nos soltem, para que possamos andar, para que possamos crescer, para que possamos tomar posse das maravilhas que Deus tem para nós. E é fundamental que venhamos aprender então que a ira de Deus está sobre aqueles que mantêm o pecado, que vivem sobre ele, que não querem abrir mão dele. A ira de Deus está sobre aqueles que não se perdoam e nem perdoam um ao outro. Dá uma olhada aí à sua volta, aí. Sua direita, sua esquerda. É necessário perdoar. E para que haja perdão, primeiro é necessário se arrepender. Eu preciso me arrepender de não perdoar ao outro ou a mim mesmo. Eu preciso me arrepender, olhar para mim: você merece
Você merece, Sulamita. Você merece, Otávio. Você merece, Beth. Você merece, Hudson. Você merece, irmão. Você merece, irmã, o seu próprio perdão. O perdão sobre a sua vida, sobre os seus erros. O passado não nos honra, mas a novidade de vida nos espera. A graça nos espera. A vida nos espera. Há muito caminho a seguir, há muitos lugares para conhecer. E o lugar mais precioso que você precisa conhecer está lá, reservado para ti, reservado para nós. É necessário que a gente entenda que a ira de Deus está sobre aqueles que não aprendem a usar essas ferramentas, ou que não têm desejo nenhum de usá-las, que se contentam em ficar ali, na superfície, mas inertes, parados, sem poder ir para lugar algum, acorrentados, ancorados no erro, no engano, na falta de perdão, na falta de arrependimento. A palavra do Senhor nos diz assim, aleluia, Romanos 1:18. Em Romanos 1:18, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre, você pode ler comigo? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, que detêm essa verdade em mentira, que fica camuflando, que ficam ali se sustentando, presos, navegando, sem ir para lugar algum, flutuando, mas ancorados, presos sem poder ir para lugar algum. É necessário nós sabermos, Romanos 2:8, Romanos 2:8, mas a indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Manter-se nesse quadro, manter-se ancorado, não é uma boa prática para nós, não é uma boa prática para você, porque não é esta a proposta. A proposta é que você se liberte, a proposta é que nós venhamos a estar livres, totalmente livres, totalmente livres. Talvez você não saiba qual seja ou por que seja, qual é a função dessa âncora, em que ela está cravada, qual é o nome que se dê a ela. Talvez você não saiba defini-la, mas ela está lá, exercendo a sua função, segurando você, travando a tua vida. Efésios 5. Três em diante diz assim: mas a prostituição, falamos no início aqui a respeito das juninas, de se vender. Talvez estejamos se vendendo aí por poucas coisas, coisas insignificantes, por coisas temporais, e que são âncoras para nós. Talvez você já tenha se libertado dessas coisas, mas talvez o peso, e talvez as sequelas e as cicatrizes que fizeram em você, marcaram em você, são tão grandes e tão profundas, que ainda te ancoram, que ainda te ancoram e te prendem, para que você não
se liberte. Arrependimento e perdão são ferramentas que eu e você, que a igreja precisa usar, que aquele que crê precisa usar, para que as correntes sejam quebradas, para que sejamos libertos. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos. Que essas coisas não sejam e nem façam parte da nossa vida, da vida da igreja, daquele que crê, daquele que diz que crê, daquele que diz que é cristão. Nem isso se nomeie no meio de nós. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocorrices, nem que não convém, mas antes ações de graças. É uma lista aí cheia de detalhes, né? Falar o que não deve, participar das mesas. Porque bem sabeis que isto, que nenhum fornicador, ninguém que faz sexo fora do casamento, ninguém que tenha intimidade com um homem ou com mulher fora do casamento, é lícito. Ou impuro, ou avarento, qual é idólatra? A avareza é idolatria, irmão. A avareza é idolatria. É você colocar um valor nas coisas acima do seu Deus. É você colocar como coisas prioritárias na tua vida e deixar o Senhor em segundo plano. Nenhum avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. É bom nós sabemos que a ira de Deus está verdadeiramente sobre esses. Versículo 6. Oh, glória de Efésios. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, pois essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É necessário saber que a ira de Deus é sobre nós. A ira de Deus é sobre aqueles que estão ancorados, estão presos. Pois não é essa a obra de Cristo. Cristo veio para libertar, Cristo veio para quebrar as correntes. Por isso ele diz: arrependei-vos, perdoai-vos uns aos outros. Perdoe a você mesmo, irmão. Perdoe a você mesmo, irmã, pelos erros do passado. Como disse, o passado não nos honra, mas é necessário lançá-los para trás. É necessário deixá-los para trás, quebrar as correntes, para que possamos caminhar. Deixar o passado para trás. Porque Deus é aquele que propõe para mim e para você perdão, irmão. Deus é o primeiro a dizer: filho, seus pecados estão perdoados. No livro do profeta Isaías 43, versículo 25, olha que maravilha é o Senhor. Ele diz: eu mesmo, eu sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele é aquele que lança os seus pecados no mar de esquecimento. Por que você os mantém lado a lado, preso a ti? Liberte-se, perdoe-se, arrepende-se dele e viva. Oh, glória. Isaías 55, 7, ele
traz uma recomendação para mim e para você. Ele diz assim: olha, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O perdão é libertador. O perdão te liberta, irmão. Diz isso para o seu irmão aí. O perdão te liberta. Amém? Você precisa do perdão de Deus. Você precisa do perdão do teu irmão, que é um presente que ele pode te oferecer, ou não. Mas você precisa do teu próprio perdão. Você precisa se perdoar, para que você possa caminhar. Oh glória. Miqueias 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, tem prazer na bondade, em te fazer o bem. Tem prazer o Senhor em quebrar as suas correntes, para que você viva, e não para que você viva de qualquer maneira, mas que você viva de forma gloriosa, abundante, livre, totalmente livre. Bom é o Senhor. Em Mateus, em 26:28, ele revela a obra de Cristo, a centralidade da obra de Cristo, porque isto é o meu sangue, o novo testamento que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Esta foi a proposta, esta foi a obra. Jesus veio morrer no meu lugar para me dar possibilidade de viver. Jesus veio tomar sobre si o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, para que nós possamos viver libertados do pecado, libertos do pecado. Esta é a proposta para nós. Vivemos livres, totalmente livres. Por que então se colocar debaixo de jugo novamente? Por que se manter ancorado? Por que se manter preso? Lembra que Jesus disse assim: olha, se você se lembrar que você tem algo contra o teu irmão, vai, deixa a tua oferta, corre lá, vai com ele primeiro, enquanto você está a caminho, vai lá, acerta-te com o teu irmão, depois vem e traga a sua oferta, depois você está livre. Conserta-te com ele, vem, depois você está livre. Se você se lembrar que tem alguma coisa contra você mesmo, que te amarra, perdoa-te, liberta-te, rompa as cadeias, rompa as correntes. Jesus é verdadeiramente aquele que derramou seu sangue por nós, e não há pecado que o Senhor não perdoe. Ele disse, primeira de João, oh glória, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, irmãos, falar sobre esse tema, falar sobre essa situação é glorioso, porque isso liberta, isso dá vida, possibilidade de vida, e vida nova, vida gloriosa, sem peso, deixando os pesos e as correntes, deixando cair, caminhando leve, seguro, firme. Oh glória. Lucas 24:47.
Em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por mim, começando por você, começando pela igreja, começando por Jerusalém. Arrependimento e os perdões dos pecados, o perdão dos pecados. Amém? Grande é o Senhor, que perdoa os nossos pecados. Grande é o Senhor, que quer nos dar vida e quer nos dar vida em abundância. É bom saber o que nos prende, o que nos aprisiona, o que nos deixa inerte, paralisados. É bom saber para que possamos avaliar e termos assim condição de usarmos as ferramentas que nos estão propostas pelo Senhor. Ferramentas que rompem as correntes e nos libertem, e nos libertam. Sofonias 3:17, é bom que você saiba disso. Pergunta para o teu irmão: há alguma corrente aí, irmão? Há alguma corrente que está te prendendo? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, com júbilo. O Senhor está no meio de nós, poderoso para nos salvar, poderoso para nos dar vitória, poderoso para nos libertar. Perdoe a si mesmo, perdoe os seus irmãos, ao próximo, aquele que te fez dano. Arrependa-te, viva em novidade de vida, renovado e restaurado, liberto, e tome posse dessa vida maravilhosa que o Senhor tem oferecido a nós, oferecido a você, gloriosamente. Oh Senhor, louvado seja o Senhor. Em Isaías 25, versículo 9: naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Bendito é o Senhor. Naquele dia, irmãos, você vai ouvir do Senhor: vinde, bendita de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Entrai pelas portas. Amém? Entrai, vinde, vinde. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Salmo 37, versículo 39 diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E eu não vejo maior angústia do que é querer andar, seguir e não poder, estar travado, estar preso. Eu me lembro quando era garoto, que fazíamos e participávamos, principalmente nesta época, fazíamos algumas atividades
escolares, e lá havia algumas gincanas que um era amarrado no outro, e um tinha a obrigação de segurá-lo para que ele não chegasse na reta final. E aquele que fosse mais forte, que vencesse e rompesse o peso e chegasse no ponto de chegada, era vencedor. E eu via um fazendo força e segurando o outro, amarrado pela cintura, para que ele não prosseguisse. E o outro tentava seguir e não conseguia porque estava preso. É assim que eu sinto, é assim que eu vejo aqueles que ainda se prendem no pecado, aqueles que ainda não se arrependeram, não se libertam, aqueles que não conseguem perdoar, aqueles que não conseguem perdoar a si mesmos, como acorrentados pela cintura, ancorados, sem poder caminhar, sem poder seguir. Esta é a proposta do Senhor para nós, é a proposta do Senhor para você. Arrependa-te, perdoa a si mesmo, abra mão, deixe cair as correntes e siga, prossiga, vá e não peques mais. Viva de forma gloriosa, esperando e aguardando aquele grande e glorioso dia que nos há de alcançar. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Se o Senhor é convosco, quem pode impedir a sua vitória? Liberte-se, arrependa-te, perdoe-te a si mesmo, e caminhe, e prossiga, e viva a vida abundante que o Senhor tem preparado para você. Você vai descobrir coisas tremendas, você vai descobrir coisas grandiosas, você vai viver coisas maravilhosas na presença do Senhor, sem peso, sem remorso, sem culpa, próspera, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero que você saiba que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, a todo o que crê. Deixe sua vida fluir. Amém? O pecado nos amarra, nos prende. O perdão nos prende, nos amarra. Libere-o. Libere perdão. Libere a âncora. Arrependa-te. Jesus é poderoso para salvar. O Senhor está no meio de nós, poderoso para nos salvar. Amém? Que você viva uma nova experiência, que você sinta a leveza de não estar mais ancorado, que você viva a leveza de poder fluir, de poder caminhar, de poder alcançar coisas maravilhosas que o Senhor tem para você. Que essa semana seja uma semana abençoada para ti. Que essa semana seja uma semana recheada de bênçãos. Que você viva
debaixo das chuvas de graças do Senhor. Que cada uma delas corra atrás de ti, te alcance e permaneça, verdadeiramente permaneçam a ti. Dá uma olhada para tuas mãos aí. Amém? Que tudo que você tocar essa semana prospere. Amém? Seja abençoado. Que o Senhor visite sua casa, seus armários. Que o Senhor visite seu casamento, seu relacionamento com os seus pais, seus filhos, irmãos. Que o Senhor visite e te restaure todas as coisas. Que o Senhor que sonda o teu coração, alegre-te de ti e ordene bênção sobre você. Amém? Que você possa glorificá-lo, exaltá-lo, o seu nome, pela bondade que você há de viver, que você há de tomar posse. Quero lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira estaremos juntos aqui, mais uma vez orando, ligando a tua bênção, ligando a tua vitória, orando pela tua casa, pelo teu trabalho, orando pela sua saúde financeira, física, amém, espiritual. Venha, faça parte, fortaleça essa corrente, porque diz o Senhor, tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Tudo que em oração pedimos ao Senhor crendo, receberemos. Venha, faça parte. Você é fundamental no elo dessa corrente. Você precisa estar no nosso meio, você precisa estar junto. Amém? Espero você. Ergue as mãos aos céus, fique de pé. É do céu que nos vem o socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Teu é o reino e tua é a glória, Senhor, para sempre. Teu é o domínio sobre tudo e sobre todos. Tu és o nosso Senhor. Tu és, ó Pai, aquele que detém o senhorio sobre a nossa vida e sobre a nossa história. A Ti entregamos a nossa vida, a nossa casa. Tudo que somos e tudo que temos é Teu, Senhor. Vem, toma posse. Toma posse, nos rendemos a Ti. Quebrantados estamos diante de Ti. Vem renovar as nossas forças, restaura-nos, ó Deus. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos. Verdadeiramente o Teu amor, ó Pai, excede o nosso entendimento. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, que seja conosco, que seja com Tua igreja, não só agora, mas para todos sempre. Amém? Que a graça e a paz seja multiplicado no teu coração, que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Não deixe de cumprimentar seu irmão. Amém?